Eu vi um pouco dessa neblina estranha que os caras estavam falando. Você lembra dessa neblina? Tava tendo uma lenda de uma neblina. E eles falavam que tem um cheiro de produto químico. E realmente tinha. É mesmo? É, um dia eu tava chegando à noite assim, aí desceu uma neblina estranha com um fedor de produto químico. Eita. Curiosamente, provavelmente é uma coincidência, mas foi estranho. Não era cheiro de amônia, não, né? Não, era cheiro de coisa química mesmo, de, sei lá, plástico queimado. Aí, eu nunca tinha tido faringite. Pus, com pus, né? Laringite, sei lá, com pus. Tive, Caramba. tomei antibiótico. Aí uma amiga que tava com a gente teve também. Aí eu pensei, acho que eu passei pra ela. Só que aí o filho de um amigo nosso que eu não tinha contato também teve pus na garganta. Aí eu falei, porque a história que tava rolando é que pegaram amostras dessa neblina e tinha algumas bactérias nessa neblina. Aí tudo bem, né? Eu só pensei nisso depois, né? Falei, caramba, será que tem a ver? Eu falei, acho que não, deve ser viagem da minha cabeça, né? Não é possível. Que doideira. Mas foi uma coincidência estranha. Mas ela tava ali em cima do... Ficava muito na Flórida ali, na Flórida inteira, Caramba. Rolou um boato. Aí puxaram um projeto que o Exército, a Marinha fez nos anos 60. Eu esqueci o nome, é um projeto muito bem documentado, que eles liberaram bactérias no litoral para ver como é que elas iam se movimentar. 10 pessoas pararam no hospital e um morreu, que era uma bactéria também, Pena que eu esqueci o nome do projeto. Se me der um tempinho, eu acho aqui o link. Aí os caras estão falando projeto tal 2.0, né? 2.0. Falei, pô, mas vai cair logo na minha cabeça aqui, né? Não vem quando eu tô aqui, testa cara. isso na tua avó lá, pô. Deixa ele voltar pro Brasil, mas cara. deve ter sido coincidência, né? Não é possível. Que doideira. E os documentos do Kennedy, cara? Caramba, isso aí. E aí? Cara, eu mergulhei profundo nisso agora. Porque pra tentar validar uma história antiga, né? Porque tem uma direta conexão com a tentativa de assassinar o Fidel Castro, né? E com a máfia também. Com a máfia. A história é interessante pra caramba. Vou até dar uma goladinha na água aqui, que agora... A gente conversou sobre isso, né, Sérgio? Essa agora puxou um assunto que me interessa mais do que o da pirâmide. Não, a gente até falou, vamos esperar o Daniel Lopes, que eu não tive coragem. Quantas páginas foram? 80 mil páginas. Eu também não li, né? Mas meteram a inteligência artificial ali pra poder... Separa por tópico pra mim, por favor. Então, o que tá pipocando agora é o seguinte. A máfia de Nova York controlava Cuba. Eles tinham cassinos, prostíbulos, lavavam dinheiro. Isso aí aparece no Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mostra agora isso, também, né? Tem o irlandês, acho que também mostra um pouco disso, né? O Scorsese. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Cubana em 59, Fidel Castro assumiu o controle de tudo. Então a máfia ficou com raiva. Falou, ou a gente mata esse cara ou a gente vai ter que fazer uma aliança com ele para ele deixar a gente continuar explorando. Inclusive, é o tal do Meyer Lansky, que foi um mafioso, que foi um dos pioneiros ali em Cuba. Só que nesse meio tempo, uma galera da máfia judaica, e o Meyer Lansky era da máfia judaica, eles criaram o Cassino Flamingo em Las Vegas. Sim. Eles já estavam investindo em Las Vegas. Então, o que acontece? Nessa época que teve a Revolução Cubana, a máfia passou a explorar mais as Bahamas e Las Vegas. Aí Las Vegas bombou, porque eles mudaram o centro de operação, né? Fizeram tipo a Monte Carlo no meio do deserto lá, né? Certo. Só que aí, alguns dos mafiosos se uniram à CIA para tentar derrubar o Fidel Castro. Caramba. A CIA queria derrubar por questões geopolíticas, né? Que não queria míssil balístico ali em Cuba. E o mafioso queria voltar a fazer o business dele, né? Então teve uma associação estranha ali entre as duas coisas e a galera já estava chateado com o Kennedy porque a invasão da Baía dos Porcos, ele não mandou apoio aéreo. Então os caras não conseguiram invadir. Estavam suspeitando que ele era um traidor da pátria, que estava passando informação pro... Agente russo, né? Como se ele fosse um agente duplo ou um comunista, porque o macartismo ainda estava um pouquinho... Né, o macartismo é aquela perseguição desenfreada, né? Todo mundo é comunista. Inclusive tem lendas de que James Dean, por exemplo, alguns atores teriam sido assassinados pela CIA por suspeita de envolvimento com o movimento comunista nos Estados Unidos, né? Caramba. Que eu acho que o James Dean morreu num acidente de carro e falaram que sabotaram o carro dele. São lendas, né? Não tem prova isso. Mas realmente, o J. Edgar Hoover, ele tinha essa comunistofobia, né? Por ele todo mundo era comunista e tal. Então ele usava a ferramenta que ele tinha criado, que era o FBI, para perseguir esses caras que ele cismava que eram comunistas, né? Inclusive, na minha área da linguística, a minha área é análise de discurso. Análise de discurso vem de uma outra área, que é a análise de conteúdo, que surge na época do macartismo,
quando, por exemplo, se o cara falasse muito em, por exemplo, liberdade social, justiça social, aí eles faziam uma classificação de quantas vezes o cara usava uma palavra pra ver se ela era comunista ou não. Caramba! Um negócio totalmente esquizofrênico, né? Que loucura. Então eles faziam isso, né? Olha o discurso dele, eles transcreviam. Soma aí quantas vezes ele usou justiça social. Se for mais de 5, é comunista. Que então a linguística é doidaça, né? Uhum. Então, são duas forças poderosas, né? A CIA e a máfia, querendo achar uma solução para Cuba. O Bugsy, tem até o filme, né? Ele conseguiu fazer uma parceria com o Fidel Castro, continuou fazendo umas maracutaias lá. Uhum. Mas a maioria pensou o seguinte, a CIA estava pensando, ou a gente consegue resolver a situação de Cuba, ou não vai dar mais, vamos ter que matar o Kennedy, né? Então eles tentaram sete vezes matar o Fidel Castro, não conseguiram. Caramba, 7 vezes? E eles falaram, se a gente não conseguir... Como que eles não conseguiram matar o Fidel, cara? Então, esse mafioso que era agente duplo, que ele ajudava a CIA, ajudava Cuba, ele passava tudo antes pro Fidel Castro. Falar, hoje não vai pro prédio tal, se os caras estão te esperando. Aí ele, entendeu? Descobriram depois que ele era o X9 da parada. Ele salvou o Fidel Castro várias vezes. Entendi. Aí, os caras... o que aconteceu nessa época? Aconteceu o chamado incidente Cutter, né? The Cutter Incident. Os caras criaram a vacina da poliomielite. Essa vacina da poliomielite eles fizeram em cima das células renais de macacos. Só que o que aconteceu? Tinha um vírus no macaco, no rim do macaco, chamado SV40, que esse vírus é muito difícil você eliminar na hora de fabricar a vacina, que ele fica 30 dias vivo. Então, houve uma contaminação de vacinas da poliomielite com esse vírus, e não só isso. Entraram vírus vivos ainda, era para ter só vírus já mortos ou atenuados, né? Uhum. Então, tinha um médico, era o Dr. Ochsner, ele era tipo o Dr. Fauci da época, o médico mais famoso. E aí começou essa história, a vacina tá contaminada. Ele, não tá contaminada, eu vou provar pra vocês. Pegou o neto e a neta e vacinou na frente de todo mundo. O neto morreu de pólio e a neta ficou paralítica. Caramba! Aí foi uma encrenca do caramba. Aí, o que eles fizeram? Como sempre fazem, né? Vamos fazer do limão a limonada. Pera aí. Então essa vacina tinha vírus vivo, mas também tinha esse vírus do macaco, que é Simian Virus 40, né? Porque tinha outros 39. E eles descobriram que o 40 era as pesquisadoras, que era a Mary Stewart e a outra era Bernice Eddy. Elas, inclusive, o outro nome do vírus é polioma SE. S de Stewart e E de Ed, né? Entendi. Elas descobriram que esse vírus era altamente oncogênico. Gerava câncer. Muito rápido. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra menina que era tipo um jovem talento, que é a Judith Vary Baker, que a avó dela morreu de câncer e ela entrou numa missão de eu vou descobrir a cura do câncer. Uhum. Só que como ela fazia? Ela conseguia induzir câncer em ratos. Isso no ensino médio ainda, com 15 anos. Caramba. Ela tinha um laboratório em casa. E aí os médicos ficaram sabendo, 2 vencedores do Nobel descobriram e chamaram ela para trabalhar junto. Só que eles estavam dizendo para ela que eles estavam buscando a cura pro câncer, mas não era. Eles estavam querendo tornar o projeto dela uma arma para matar os inimigos. Caramba! Gerar câncer nos inimigos, entendeu? E aí, lá na frente, na pesquisa, ela descobriu isso. Ela falou, não vou participar mais. Vocês não querem saber da cura do câncer, querem matar os outros. Ela falou, não, mas a gente quer matar uma pessoa... Uma só. Que pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Vejam a crise dos mísseis, né? Isso a gente já está em 1962. Aí eles falaram para você pode salvar a humanidade. Aí ela, acreditando nessa história, continuou no projeto conscientemente. Caramba! Entendeu? Que ela falou, vou salvar... Ela falou, ela tá viva até hoje, tá com uns 84 anos. Ela disse o seguinte, imagina hoje em dia alguém falar pra você que você tem um conhecimento que pode matar o Putin e acabar com a guerra na Ucrânia. Eu me empolguei, na época, né? Eu achei legal, E aí, o que aconteceu? Por acaso, essa Judith Vary Baker começou a namorar com o Lee Harvey Oswald. Ah, sério? Na verdade, não foi por acaso. O Lee Harvey Oswald era espião da CIA, espião duplo. E aí, mandaram ele colar nessa menina. Por quê? Eles queriam trazer essa menina pro projeto de criar
uma arma pra matar o Fidel Castro. Ok? Estou falando isso é o que tá saindo nos documentos, tá? Não é, Daniel acredita em mula sem cabeça. Eu acredito em mula sem cabeça, mas eu tô falando da história que eles contaram. Então... não, mas isso aí é do documento novo já? É dos documentos, Isso aí os ninguém documentos sabia? confirmando. Não, eles sabiam, porque ela tinha escrito um livro em 1990 chamado Lee and Me. Lee Harvey Oswald e eu. Ela já tinha escrito, mas agora o negócio voltou. Entendi. Ganhou corpo, né? Entendi. Eu não conhecia essa história, conheci por causa disso. Então, a história oficial era o seguinte, Lee Harvey Oswald morou em Moscou durante 1 ano e meio, 2 anos. Ele participava de grupos socialistas e comunistas em New Orleans, Nova Orleans. E então ele era um comunista que odiava Kennedy e matou Kennedy, porque ele era comunista. Essa é a história oficial que o comitê Warren contou pra galera. Entendi. Só que, na verdade, qual é a história que tá chegando agora? Que ela já tinha contado. O objetivo de Lee Harvey Oswald, que era um fuzileiro naval, um sniper do exército americano, era matar o Fidel Castro. Mas para matar o Fidel Castro, ele tinha que entrar em Cuba. Para entrar em Cuba, eles tinham que acreditar que ele era comunista. Então ele foi mandado ele foi mandado pela CIA para morar na Rússia, para a história dele como comunista ser crível. Fazer sentido. E ele se misturava com os movimentos comunistas para delatar os caras. Ele era um dedo duro dentro do movimento. Caramba. E ela falou, ele amava o Kennedy. Na verdade, ela disse que ele salvou o Kennedy algumas vezes. Caramba. Porque quando chegaram pro Lee Harvey Oswald, que eram 3 pessoas no grupo. Inclusive o Jack Ruby, que matou o Lee Harvey Oswald, fazia parte também. Que doideira. Então o Lee Harvey Oswald era o soldado que ia matar o Fidel Castro. A Judith Vary Baker era a cientista que estava criando a arma para matar ele, a arma biológica. E tinha o outro cara lá que era o Capanga junto com o Jack Ruby. Aí o que aconteceu? Os caras da CIA, segundo ela, disseram para ele, olha... é a última tentativa de matar o Fidel Castro. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que matar o Kennedy. Aí, segundo ela, o Lee Harvey Oswald, que amava o Kennedy, ele saiu do projeto e começou a avisar o Kennedy. Os caras estão tentando, sei lá, te envenenar, estão tentando... Ele fazia ligação anônima salvando ele, entendeu? Caramba! Inclusive, a coisa mais, assim, escandalosa que apareceu agora nos documentos é o carro lá na frente e o Lee Harvey Oswald na plateia olhando. Mostrando que ele não tava no prédio atirando, pô. Caramba, os caras têm essa foto já há décadas e nunca tinha mostrado. Que isso? Isso aí foi covardia, A versão né? original já era. Hein? Não, já era total, pô. 100%. Então não era ele? Não, eles dizem que não. Por causa dessa foto e pelo relato da Judith Vary Baker que... Disse que ele amava. Deu sorte de estar vivo ainda, porque todos os outros caras do projeto mataram, né? Inclusive a médica. Caramba! A médica apareceu cheia de facada, morta no apartamento, botaram o colchão em cima dela e meteram fogo. Deve ter sido por acaso, né? A CIA teria então assassinado o Kennedy junto com a máfia. Junto com toda a máfia. A máfia porque não tinha conseguido matar o Fidel. Porque não conseguiram. Aí por que eles não conseguiram? O Lee Harvey Oswald foi pro México e do México ele ia pra Cuba. Ele tava esperando o visto cubano dele. E aí, o que aconteceu? Ele não tinha conseguido visto, ele ia passar o charuto pra um cara, porque eles iam matar o Fidel Castro com um charuto contaminado por esse vírus. SV40. Cara. Ela mostrou até fotos e tal, ela conseguia gerar um câncer terrível num rato em 10 dias. Você vê as fotos horrorosas, o ratinho aqui com a bola do lado, maior que o rato. Ela falou, eu gerava isso em 10 dias. Aí os caras, mas você queria curar o câncer, mas você desenvolveu uma técnica para gerar câncer? Ela falou, ela dá um exemplo meio engraçado. Ela fala, vamos supor que você não quer que as crianças cresçam. Aí você enche a criança de leite e ela cresce. Aí você descobre que é o leite que faz ela crescer, você não dá mais leite. Era isso que eu tava fazendo. Tá certo. Né? Faz meio sentido, doido, mas faz sentido, né? Claro. Só que aí os caras olharam e falaram, você gera câncer nos outros, vambora, vamos meter no Fidel Castro. Só que aí quando ele chegou lá no México, ele ia passar os charutos para um outro cara. O cara não apareceu, não sei porquê. E teve um furacão em Cuba e destruiu tudo. Ninguém entrava e ninguém saía. Caramba! Aí os charutos com o vírus não ia sobreviver o tempo todo. Aí ele desistiu do projeto, entendeu? Aí nesse meio tempo saiu o visto cubano dele. Aí ele falou, não dá mais, porque ia ter que fazer outra leva de charutos contaminados. Aí ele falou, cara, não dá mais, eles vão matar o Kennedy. Aí começa o negócio do assassinato do Kennedy. O que acontece? Ele virou assim
tem uma entrevista que pergunta pro Lee Harvey Oswald, você que matou o Kennedy, ele falou, não, eu sou um patsy, eu sou um bode expiatório. Porque ele falou, eu sou bode expiatório perfeito, porque eu era agente duplo, eles têm provas pra me acusar de ser comunista, pô. Apesar de eu não ser, eu era um agente filtrado. Claro. Então ele era perfeito. Acabou que virou, fuzileiro naval, Nossa, sniper. Cara. Então a tese que tá surgindo agora é essa, né? Então seria dessa forma a história. Mas é o que tá pipocando agora aí. Mas então quem matou Kennedy não foi o Lee Harvey? Não, aí teria sido uma galera lá da CIA mesmo, junto com a máfia, pessoal mafioso. Alguns vão falar que Israel teve a ver também. Mas essa foto aí dele na plateia... assistindo ali. Isso aí não tinha antes. Não, ninguém tinha mostrado, uma foto Saiu inédita. No meio dessas, saiu junto com esses documentos aí. Caramba, o carro lá longe já, ele ali olhando. Não tinha como ele correr atrás lá na frente pra matar, entendeu? Não tava no ângulo do prédio. Tava no prédio. Ele tava ali, mas não tava na situação, né? Eu tava assistindo um negócio lá na Netflix que um soldado, um veterano de guerra, ele entrou numa crise existencial quando ele descobriu que o Estado mentia. Os Estados Unidos mentia. Acontece. Porque o cara acreditava em diversas coisas, inclusive nessa questão da morte do Kennedy. Sim. E aí, quando ele começou a ver que tipo, ele tava indo pra guerra, quase morrer por causa de uma mentira, que ele acreditava que os Estados Unidos era o melhor país do mundo e não sei o quê, ele entrou em crise. E as pessoas ao redor dele começaram a ficar preocupadas dele se matar e tal, por causa disso. Não, acontece muito, né? Porque, realmente, né? São muitos interesses, né? O fato de existir agência de espionagem, uma agência secreta, e o fato de existir documento classificado, significa que alguém tá escondendo alguma coisa. Eu vi a foto do carro depois, é horrível, né? Sim. Não, saíram fotos da autópsia dele agora, ele com a cabeça estourada, coisa horrorosa, Estão aparecendo. É horrível, porque quando dá o tiro, a Jaqueline, né? Ela vai pegar os e pedaços, tenta botar no lugar, né? Não, aí já apareceu gente falando que quando ela vira assim pra ajudar o Kennedy, ela que deu o tiro, que ela tava com a arminha pequena na mão. Aí o motorista também, ele vira pra trás pra ver, eles falam ali, a arma na mão, foi ele que tirou. Você fala, pô, aí também realmente, né? Mas falei, então, cadê? Eu não tô vendo a arma. Quer dizer que o tiro não veio daquela janela ou veio? Eu acho que veio, mas não era o Lee Harvey Oswald. Não era o Lee. Aí o Lee Harvey Oswald foi preso, no dia seguinte o Jack Ruby matou ele. O Jack Ruby era o outro cara... participava junto com ele, eles eram conhecidos do projeto. Né? E o Jack Ruby, aí dizem que tinha uma psiquiatra que ficava visitando ele na prisão. E ela era envolvida com alguns projetos também da CIA. Aí rola uma lenda que ela envenenou o Jack Ruby, que ele morreu de um infarto, assim, do nada. Porque tem um cara desse vivo é perigoso também, né? Pô, com certeza. E a Judith Vary Baker, que era essa namorada do Lee Harvey Oswald, ela falou que só não morreu porque os caras falaram pra ela, ó, se abrir o bico, morre. Mas ela disse que mandaram um mafioso pra matá-la. Ela morava na Flórida nessa época. Sabe qual é o nome do mafioso? Traficante. Traficante é o nome do cara. Traficante Jr. Que doideira. Aí ela falou, mandaram o traficante pra me matar, mas ele, sei lá, acho que porque eu era menina, era jovem, e eles falaram, ó, fica aí na sua, só não abre o bico. Aí ela esperou morrer todo mundo, né, em 1990, 99, eu acho, ela publicou o livro. Aí deu entrevista pro 60 Minutes, começou a aparecer na mídia. Que aí ela que contou essa história primeiro. Ela contou, ela criou o museu Lee Harvey Oswald no Harlem, lá em Nova York e tal. Então ela tá contando essa história há muito tempo, mas não tinha tido repercussão. Não tinha comprovação e não ganhou muita. Agora tá começando. Agora com os documentos tá tudo lá. E tem um médico também que participou dessas pesquisas, que ele tava fazendo residência na época, que é o Jack Cruz. Ele também tem confirmado algumas dessas histórias. Então, coroa. Mas já. O documento já fala que não foi o Lee mesmo. Então, ele não... A gente não tem um negócio assim, a gente sabe que não foi o Lee Harvey. Mas entra essa questão da máfia, entra essa questão que eles estavam querendo eliminar o Kennedy. Entra algumas coisas de Israel também. Porque Israel... Israel é de 1948, já tinha bomba atômica. Aí acho que era o Eisenhower na época, né? Eles falaram, a gente precisa da bomba atômica. Falou, de jeito nenhum. Aí quando entrou o John Kennedy, eles falaram, ajuda a gente aí pra ter uma bomba atômica aqui, né? Somos só nós e tá todo mundo querendo acabar com a gente. Ele falou, o Kennedy falou, não só vou proibir de ter, como vou mandar uma equipe aí pra fiscalizar as pesquisas de vocês. Aí dizem que isso aí deixou os caras pé da vida, eles falaram, vamos ter que eliminar esse cara. Eu entendi. Entendeu? Aí tinha uma galera querendo eliminar o Kennedy, pô, a máfia. Tem de repente um outro terceiro elemento aí, uma pesquisa. Os alienígenas? Não, eu sei que você conhece o Faca, né?
Sei, o Facura, ele trabalhou... Ele trouxe outra hipótese? Ele trabalhou em Wall Street, sim, conheceu lá toda a galera, enfim... Alto nível, né? Os Bilderberg, Soros e tudo mais. Entendi. E lá, quando ele tava no JP Morgan, inclusive, ele teve acesso a algumas pessoas que conversavam a respeito do Fed. Até então, só um presidente na história mexeu na história do Fed. Sim. E acabar com o consórcio dos bancos. E um detalhe, desculpa te interromper, Júnior. O Kennedy demitiu o Allen Dulles, que era o diretor da CIA, e falou que ia acabar com a CIA também. E aí depois foi pra cima do Fed. Aí fedeu, né? Aí sim. Aí Fed fedeu. Então, e depois do Kennedy, ninguém mais quis mexer com eles. Exato. Porque ficou um exemplo pra todo mundo. Se entrar nessa... Ó, o Kennedy aí. O recado tá dado, né? O recado dado, é isso. Porque eles podiam matar... Pô, é só pra eliminar o Kennedy? Envenena o cara, empurra ele de um penhasco. Mas não, os caras decidiram atirar nele na frente de todo mundo. Pra dar um recado mesmo. Falar, se mexer com a gente, vai... Ele fez um discurso meio contra Deep State, né? O Shadow Government. Eles falavam umas paradas assim, né? Acho que o último discurso do Kennedy foi meio misterioso, né? Ele fala, tem um governo por trás do governo que comanda tudo e tal. Então é complicado, né? Mas então, ele tá... Mas aí... como que você tá? Você tá lendo o documento? Você pediu, tá fazendo com a IA? O que você tá fazendo? Não tô lendo, não li o documento in natura. Peguei trabalhos que os caras fizeram. Não peguei ele em primeira mão. Não peguei não, que eu falei, pô... Mas já tem uma conclusão, assim? O que é? A conclusão é essa aí? Então, acho que a galera ainda... isso é uma das conclusões, por causa dessa foto que você vê que o cara não tava na janelinha atirando. Então não pode ser ele. É outra galera. Com certeza. Isso aí já é bombástico aí. Já é. Aí é claro que entra o Lyndon Johnson, né? Que era o vice do Kennedy. Que o Lyndon Johnson também tinha um interesse de assumir o poder. Então uniu o útil ao agradável. Parece que ele tinha uma proximidade com o Allen Dulles, que era o diretor da CIA demitido. Então, se o Lyndon Johnson não teve participação direta, pelo menos ele sabia e ficou quieto, né? Entendi. Parece. Aparecendo. Caramba. Uma conspiração grande. E o que mais você acha que vem nesse documento aí? Tem alguma coisa Kennedy? Sobre as guerras? Cara, eu tô tentando lembrar aqui. Que o Brasil estava envolvido, já aparece no documento? O que era? Eu escutei isso, mas não me lembro. Eu dei uma olhadinha também, mas não me recordo. Eu vi um post só a respeito de que no que o Brasil estava envolvido. O Brasil, ele era estratégico e aí tinha certas pessoas aqui dentro do Brasil que estavam sendo monitoradas. Porque assim, se o Brasil tivesse uma guinada para uma ditadura comunista... sim, Era isso. Aí esse era o perigo, entendeu? Então tinham certas pessoas aqui no Brasil... Né? Na época do João Goulart. João Goulart, que estavam sendo monitoradas pela CIA. Sim. E assim, monitoradas de perto. Ou seja, aquela então Operação tinha gente Condor, aqui. né? Que eles já estavam programando a implementação de um governo mais rígido aqui, né? Para impedir os comunistas de assumirem o poder, né? Tava rolando mesmo. Caramba. Esses caras tinham proximidade com... como é que é o ditador lá do Chile, lá, que depois mataram... Pinochet. Esses caras tinham tudo contato com essa galera, inclusive com esses médicos aí, que estavam desenvolvendo os vírus, os tumores. Que loucura. A história é muito louca, né? Dá um filmezinho. Você acha que vai ser algum filme aí desse documento lá? Então, deve sair, né? Parece que ontem tava tendo uma comissão no Senado americano, chamaram o Oliver Stone pra dar o depoimento. Porque ele tinha feito o filme, né? Acho que em 90 ou 99, não lembro quanto. Não, acho que foi 90, né, que saiu o filme do Kennedy. E aí ele tava dando depoimento. Eu não consegui ver, né, que é muita coisa. Mas tá rolando uma movimentação e já trouxeram o cineasta. Daqui a pouco aparece outro filme aí, né? Daqui a pouco parece um cara igual o que vende jornalzinho. Tem um querendo vender um filme pra aproveitar, né? Pô, cadê a galera do Eclipse aí, cara? Pega o jornal e me manda aí. Vai que essa história já tava escrita no jornal. E ninguém dá credibilidade pro cara lá. Não, aí tem outras histórias. Por exemplo, tem uma lenda que circula em Hollywood que... Sabe aquele Woody Harrelson, o ator? Woody Harrelson, pô, se lembrando de... Ele fez Jogos Vorazes, mas não é o melhor exemplo, né? Mas o Woody... Sim, morreu. Não, quem morreu foi o... Como é que é o nome dele, rapaz? Val Kilmer. Val Kilmer morreu de câncer. Sei. Né, agora, esses dias, né? Inclusive, ele participou do Top Gun novo já doente, né? O Val Kilmer. Val Kilmer, Foi uma homenagem, né? Fizeram uma homenagem e tal. Tom Cruise quis homenagear. Minha filha falou, pô, no filme representaram a morte dele, né? Ele morre no filme, né? Falei que foi profético. Falei, pô, sacanagem com o cara, né? Mas foi uma homenagem também, né? E aí rola uma história que o pai do Woody Harrelson era assassino profissional.
E um dia ele tava num bar enchendo a cara e ele falou: "Aí, pessoal, sabe quem matou o Kennedy? Fui eu tava em Dallas, no Texas, naquele dia." Mas aí é muito louco. É muita maluquice, né? É muita maluquice. Tem essa história também, né? Aquele que foi o assassino. Mas você acha que no documento vai aparecer quem foi? Não vai. Cara, não vai, sabe por quê? Ainda tem muitas linhas que estão com tarja. Redacted, né? Aí você vê, informam ao senhor Paul que encontramos elementos estranhos, outra tarja. Pô, aí você não vai saber nunca esse troço, pô. Essa aí não vai sair. Ainda tá com tarja, não ainda dá. Tá. Tinha coisa que tinha tarja, agora tá sem, mas ainda tem algumas tarjas, certinho em cima do nome. Caramba. E você acha que atrás dessa liberação vem mais? Isso aí, tipo, abre um precedente? Cara, então, porque os ufólogos queriam, né? Então, a Ana Paulina Luna, que é uma das congressistas que tá forçando a barra fez até um grande teaser, assim, né? Nós vamos liberar documentos sobre a lista do Epstein e do Kennedy. Aí liberaram um monte de troço, tudo cheio de tarja. Ela tava dizendo que vão liberar os documentos sobre alienígenas também. Então vamos ver, né? Se Operação Prato tá lá? Abre margem, deve estar, né? Se bem que Operação Prato dizem que foi um somebody lovezinho, né? Mas pode ter de Varginha, pode estar lá também. Dependendo. Não, porque esses casos brasileiros têm muita repercussão lá fora também. Né? Eles estudam muito, né? Não, e o ET de Varginha não tem aquele papo que os americanos estavam por aí e tal, não sei o quê. Não, tava tendo uma perseguição, né? Eles vieram perseguindo o OVNI dos Estados Unidos até aqui. Aqui eles conseguiram acertar um tiro. As montanhas de Minas, meu amigo. Você atravessa o universo inteiro de boa. Chega em Minas Gerais. Tem a história estranha dos idosos lá, o casalzinho que morava no sítio, né? Onde supostamente... É curioso, né? O relato deles, né? Que eles ouviram barulho, foram lá ver. Me lembrei do Homem de Preto, né? Muito Homem de Preto. Tem uma família ali, cai Homem de Preto, exatamente. Não, e o nome do cara que o alienígena pega a pele do cara e veste, né? E o nome dele é Edgar. Aí meu sogro é Edgar, né? A gente sempre zoa ele. Ó, o Edgar é o alienígena, né? Daqui a pouco ele vai sair. Aí a esposa fala, você tá meio estranho, né? Ele puxa assim, e agora tá melhor? Ela desmaia, né? Meu Deus. Men in Black, a galera lá em casa gosta do filme. Muito engraçado, né? Tommy Lee Jones, né? Existia essa busca mesmo. Existia. Isso tá documentado não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E tá muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Porque encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisas. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Subblebine, que ele infelizmente falecido já, era major-general, general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie,
com a roupa toda estampada. Paz e amor, né? Sim. Flower Power. Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou, aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou, pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele. E eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó, no prédio do outro lado da rua tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram, quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele e descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como Remote Viewing, que é visão remota. Que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro, Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller, ele era membro do exército de Israel e dizem... Ela mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Aí é o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Mostrando ali o Remote Viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, aí é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagall. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele tava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava um blindado e parava. Porra. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Ele fez um filme também. Exato. Então o que ele fez? Ele usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim. Várias vidas. Que aconteceu. Aí ele foi trabalhar para a CIA e pro exército americano fazendo o projeto Stargate. Então assim, o Uri Geller participava e o major general, né, que é o general Albert Stubblebine, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver... São habilidades assim, como essa de Remote Viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando para ela. Por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra. O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha,
Aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes. Conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome, os homens que encaravam cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMoneagle, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele tá com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente, pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, não é não? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado. Um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui. E eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9 de 2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas. Eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. As pessoas precisam conhecer, eu acho que divide em dois, né? Os que acreditam que realmente tem a conspiração e os outros que falam, não, é tudo invenção. Hoje a conspiração está devidamente comprovada, né? Se você estuda apenas a Operação Mockingbird, né? Em que a CIA contratou centenas de jornalistas para passar a visão oficial que eles queriam. Fala um pouco dela, então. Vamos começar então, a Operação Mockingbird foi uma estratégia de operação psicológica da CIA, né? Para utilizar ícones da mídia norte-americana para passar a visão de mundo, que naquela época era uma visão de mundo anticomunista, né? Contexto de Guerra Fria. É a mesma coisa que a Rússia... Esse aí teve a ver com o MK Ultra ou não? Não. MK Ultra foi outro programa. MK Ultra já... Se você quiser... Não, pode falar do MK Ultra também. Aqui, ó. Tá tudo documentado. Não é nem isso que eu ia falar. Se você tiver tempo, a gente vai embora, entendeu? Porque tem aqueles programas que tem um tempinho certo, né? Outro já o cara fica à vontade. Então, o Mockingbird tem mais a ver com mídia. MK Ultra é controle mental, né? Aí já é um outro nível de problema. Eles aprenderam isso com os nazistas, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a CIA, muito sabiamente, como é comum, né? A Rússia levou uma parte dos cientistas alemães para o território russo. Os Estados Unidos levou uma outra parte para os Estados Unidos. Tanto que o Major Werner von Braun, né? Que era da SS, que é a tropa de elite lá do Hitler, ele foi para os Estados Unidos e criou a NASA, né? Ele era um engenheiro espacial, né? Inclusive dele saem várias informações assim bem estranhas, né? Porque no leito de morte ele confessou para Carol Rosin, que era a secretária dele na Fairchild Technology, ele confessou que havia um plano para instaurar uma tirania global que seria feita em várias etapas, criando vários bichos papões, né? Primeiro bicho papão seriam os comunistas, obviamente. Depois os terroristas islâmicos. Depois os países latino-americanos. Depois os meteoros, depois os alienígenas. Então acho que a gente já está na fase alienígena, né? Depois que em 2017 o New York Times fez uma matéria dizendo que o Pentágono reconheceu que existe alienígena. Nossa, que estranho, né? Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que aborda o tema ufologia alienígena a partir de uma ótica de operação psicológica, né? De controle da opinião pública e de estratégia bélica, né? Então, assim, o MK Ultra é quando a gente fala Mengele, né? Mas Josef Mengele em alemão. Ele foi para os Estados Unidos e ele continuou ensinando ali ensinando e continuou pesquisando as pesquisas que ele fazia lá com os pobres coitados lá, prisioneiros, né? Então, isso... Eles usavam muito algumas substâncias ilícitas, né? Não sei se é legal falar aqui também que
Tem problema? Acho que pode cair. Pode cair. Então, Lucy in the Sky with Diamond, né? A música dos Beatles, né? Entendo perfeitamente. Quem escute, que entenda. Eles usavam isso porque a ideia era a seguinte, eles queriam criar super soldados. Isso está documentado já hoje com a FOIA, né? Freedom of Information Act. É Lei de Acesso à Informação. A ideia era você criar um assassino perfeito que nem ele soubesse que ele é um assassino. Então, a ideia era fracionar a personalidade da pessoa e ele ser um assassino na personalidade alternativa, né? E aí eles começaram a pesquisar transtorno dissociativo de personalidade, que a gente conhece como transtorno de múltipla personalidade, e descobriram que a maior causa desse tipo de fenômeno era traumas na infância. Então eles começaram a pegar crianças e submeter a crianças a dores intensas, né? Não vou entrar no mérito aqui, que é coisa grotesca, mas... Isso era inspirado no Pavlov também, ou não? Também, com certeza. É claro que Pavlov inspira mais os russos, né? Mas a estratégia de recompensa e punição do Pavlov tem tudo a ver. Pro lado de cá, a gente... poucas pessoas falam, mas o neto do Freud que ajudou no Ocidente, foi ele que ajudou a criar esses departamentos, né? Então, eles faziam a criança sentir dor, aí ou ela morria de tanta dor ou desmaiava. E aí eles descobriram uma maneira de impedir o desmaio com certas substâncias e também aumentar a dor com a substância aí do Lucy in the Sky with Diamond, né? Porque o pessoal que usava para sentir prazer, né? Potencializa o prazer, mas potencializa a dor também. Então você ser espancado tendo usado isso aí vai ficar 10 vezes pior. Então eles botavam as duas substâncias na criança, a que aumentava a dor e a que impedia o desmaio. Aí ou a criança morria ou fracionava, ou o cérebro tem um sistema, parece que é inato, né, de fracionamento. A dispositivo é assim, o cérebro fala, você não é você é outra pessoa, você está em outro lugar, você está numa praia, então isso não está acontecendo. Então aí fraciona, como se fosse particionar um HD, né? Então, esse tipo de pesquisa, utilizando essa substância, essas estratégias, o Mengele levou para os Estados Unidos e deu origem ao MK Ultra, né? Por isso que não é MC Ultra, né? Porque control em inglês é com C, né? Mas em alemão é com K, por isso que é MK, que vem da Alemanha. Eu não sabia que era por causa que era MK. Control é com K e é na Alemanha, né? E aí, a história é longa, né? O cara veio ao Brasil... Não é por acaso que tem a cidade com mais gêmeos do mundo no Brasil, né? Que eu acho que ele fez algumas pesquisas por aí, né? Eu evito falar questões locais, a gente já falou sobre isso, né? Mas Operação Mockingbird é mais mídia, né? Então é você cooptar um apresentador de um grande telejornal, puxar ele pra dentro da CIA, pagar o salário dele e falar, ó, fala o que a gente quer. Você pode falar nomes ou não? Cara, eu não me lembro nenhum nome de cabeça agora, você me pegou, sabia? Agora a gente tem um da CNN, que é um cabecinha grisalha, assim, tipo a minha. Bem, olho clarinho. Esqueci o nome dele, cara. Ele é a, tipo, segunda geração do Mockingbird, né? Ele foi cooptado pela CIA na faculdade. Inclusive, alguns jornalistas independentes às vezes pegam ele na rua e falam, ei, você é agente da CIA mesmo? É verdade, chega. Para com isso. Bobeira, vocês falarem isso, pra que isso? Então eu não me lembro, porque isso a gente tá falando anos 60, né? Então são apresentadores mais antigos, né? É mais clássico. Tem uma história interessante, que é a história do Uma Mente Perigosa, que é a história do Chuck Barris. Chuck Barris, ele não era jornalista, ele era apresentador de programa de auditório nos Estados Unidos. E aí ele inventou aqueles programas de auditório, tipo, Quem Vai Ficar Com Quem? Que tinha um grupo de mulheres, um grupo de homens, e eles vão... No final, eles... né, o cara acha uma namorada. E aí é The Gong Show, o nome do show, né? Ele que inventou isso. E aí, ele escreve uma autobiografia chamada, acho que é Confissões de uma Mente Perigosa. Chuck Barris. Não é o Chuck Berry do... Não é Go, o Chuck Johnny, Berry, go. Não é esse roqueiro, não. Não é o roqueiro, não. É Barris, com S. E ele... Nesse livro, ele diz que ele era um agente da CIA e ele escolhia os destinos para onde o casal ia passar essa lua de mel, que eram os destinos onde ele tinha que eliminar alguém trabalhando pra CIA, né? Aí depois perguntaram pra ele, isso aí você falou de brincadeira ou é sério? Ele, não, é brincadeira, é brincadeira. Claro, ele vai falar que é sério. Fica sempre no limiar entre a ficção e a realidade, né? Pra ele não se comprometer, né? Claro, não vai poder se comprometer. Então a história é mirabolante, né? Também, né? De figuras da mídia que, na verdade, estão trabalhando pro serviço de inteligência, né? Então, assim, quando você estuda, não só... A Operação Mockingbird é um negócio menos conhecido, né? O MK Ultra foi bastante divulgado. Mas...
Eu acho que um dos maiores red pills, assim, para o cara perceber que não é conspiração, é o caso Irã-Contras. O Irã-Contra, né? Porque os Estados Unidos tinham feito um embargo de arma contra o Irã, então ninguém do planeta poderia vender arma para o Irã. Mas os próprios Estados Unidos vendiam arma para o Irã. Foi um escândalo no mercado negro. No governo Reagan, anos 80. Exato. Anos que é tipo, 1980. os fins justificam os meios, né? É para combater os comunistas na Nicarágua, né? Então, para financiar os contras na Nicarágua, eles vendiam arma para o Irã. Então, assim, é uma das coisas mais loucas que já aconteceram. Sem falar que também, aí já é outra história, que é o filme Nascido na América, que é com Tom Cruise, que vai contar a história real de um piloto de avião comercial que começou a trabalhar pro cartel de Medellín. E aí a CIA e o DEA, né, que é o pessoal das drogas lá, enquadraram ele e falaram, que isso, tá fazendo transporte de substância ilícita aí? Aí ele, casa caiu. Ele falou, não, mas calma, tem duas opções, ou você vai pro Chilindró ou você trabalha pra gente. Aí ele falou, trabalho pra você fazendo o quê? Fazendo isso aí, transportando essa substância ilícita pra gente financiar os contras na Nicarágua. E era no estado do Arkansas, né? E quem era o governador era o Bill Clinton. E o Bill Clinton estava muito bem a par do que estava acontecendo, pra gente entender qual é a do Bill Clinton, né? De onde que ele vem, né? Ele é o Bill Clinton, é um protótipo. Mas não chegaram nele, não chegaram nem no Bill Clinton nem no Reagan. Chegaram num intermediário lá, como é que ele chamava? Eu esqueci que o nome. assumiu toda a culpa, né? Sim, que é esse que faz o papel do Tom Cruise, o piloto, você diz? Não, acho que era um tenente. Era ele ou era um tenente lá que era encarregado? Oliver North. Oliver North. O Oliver North era o diretor da CIA. Então, ele que assumiu a culpa no tempo do Reagan e abafou o caso no Irã Contra. Na verdade, eu fui numa região lá, fronteira com a Nicarágua, onde era a base do Oliver North. Ah, é? Tem uma praia chamada Ollis Point, que é o point do Oli, né? Aí você fala, por que é Ollis Point? É onde o Oliver North tinha uma base ali da CIA, que fornecia infraestrutura para os contras na Nicarágua, que é na Costa Rica, mas é a fronteira com a Nicarágua. Então é isso aí, Oliver North, é isso aí mesmo. Oliver North, que acabou parando nele e o caso foi todo abafado. Ficou por isso mesmo. Que coisa, hein? Foi parecido o caso do William Colby, né? O William Colby era diretor da CIA, foi depois do Oliver North, e a história dele já é diferente. Em vez dele assumir as broncas, né? Porque ele era diplomata no Vietnã e, na verdade, ele era agente da CIA disfarçado de diplomata. Então, eles coordenaram operações, assim, totalmente loucas, né? Por exemplo, eles queriam que o Camboja entrasse na guerra do Vietnã, eles pegaram um pelotão de 5 fuzileiros navais e falaram para eles, a gente tem que convencer o Camboja a entrar na guerra ao nosso lado. Aí, como é que vai ser isso? Aí a gente vai forjar um ataque do Vietnã contra eles. Só que seremos nós, americanos. Aí eles falaram, ok, como é que vai ser isso? A gente vai deixar vocês na floresta, vocês vão até o aeroporto principal ali do país e vocês vão explodir o aeroporto. Aí vocês voltam pro mato, vai ter um Jeep esperando vocês. O único sobrevivente foi o Chip Tatum, né? E aí ele falou que quando o pelotão voltou pro mato, não tinha Jeep nenhum, né? Era uma missão... Suicida. Pra acabar com todo mundo. Aí ele foi o único que sobreviveu, ficou meses preso lá no Camboja. E quando ele saiu, eles falaram pra ele, tem 2 opções. Ou você abre o bico e conta essa história, o William Colby falou pra ele, né? E a gente já tem uma menina aqui pra dizer que você fez maldade com ela, uma criança. Aí você vai ficar eternamente no Chilindró. Ou você vem trabalhar pra CIA, já que você virou um ativo, né? Você é um arquivo vivo. Aí ele foi trabalhar pra CIA fazendo esse transporte também. Ele era piloto de avião. E aí, depois ele contou a história e sumiu do mapa, foi morar no Equador, né? Não sei onde é que ele voltou para os Estados Unidos e acabou sendo preso, mas eu não lembro como é que terminou a história do Chip Tatum. Então, assim, essa história do Frank Lucas, né? O Frank Lucas, o que ele fez? Ele era um traficante fuleiro ali do Harlem, né? Ele tinha um primo que era do exército e estava lutando no Vietnã. E o primo falou para ele, aqui a gente consegue comprar mercadoria na fonte, hein? Se você comprar direto aqui, eu faço a ponte, você vai pegar uma qualidade muito melhor e bem mais barato, que você vai eliminar os intermediários. E aí ele foi até o Vietnã e o Camboja ali, né? Fez um acordo com o pessoal e o acordo foi feito com eu acho que no Fort Bragg, nos Estados Unidos, tem o general lá, que era o comandante, ele entrou no esquema, né? Então, o que eles faziam? Eles mandavam as substâncias ilícitas no caixão dos soldados americanos. No caixão? No caixão. Que coisa. E aí chegava lá na base, ele já supervisionava. E aí quem descobriu essa história foi o Boina Verde, o Green Beret, né?
muitos deles são médicos, né? Que é uma tropa de elite no exército americano, foi o Philip McDonald, que é uma das histórias mais escabrosas que existe da justiça americana. Ele descobriu que tinha um grupo meio satânico, né? Que coordenava. E aí ele descobriu que o comandante fazia parte, o juiz, o promotor, todo mundo. E cada um levava $1 milhão por mês, né? De comissão, né? Aí ele botou a boca no trombone lá. Um dia ele estava em casa, entraram 2 homens e 2 mulheres na casa, mataram a família dele, duas filhas e a mulher, e espancaram ele e botaram na conta dele. Falaram que ele teve um surto e matou a família. Ele foi preso, aí chamaram um agente um cara que quase foi diretor-geral do FBI, o Ted Gunderson. Mas aí ele era diretor da FBI em Dallas, né? E na costa leste toda. Ele se aposentou, abriu uma empresa de investigação privada. Aí o advogado do Philip McDonald chamou ele e falou, só você pode solucionar esse caso. Aí ele falou, se esse cara matou a família, eu pulo fora. Mas ele falou, eu descobri que não foi ele. Descobri até uma das mulheres que participaram do negócio, Helena Stokely, o nome dela. Ela aceitou dar o depoimento. Ele trouxe todas as provas materiais. Ela deu depoimento, o promotor, o juiz, todo mundo rejeitou o depoimento. Aí descobriu que todo mundo era do mesmo grupo. Então, assim, a gente precisa lembrar que teoria da conspiração, esse conceito, conspiracy theory, é uma teoria da conspiração. A própria ideia da teoria da conspiração foi criada na época da comissão Warren, que analisou o caso Kennedy. O caso Kennedy, né? Então, todo mundo que falava que a CIA tinha eliminado o Kennedy, eles inventaram uma estratégia de assassinato de reputação, de descredenciamento da fala, né? Isso é teoria da conspiração. Foi o Lee Harvey Oswald, lógico. Lógico, foi ele. Então, assim, é uma grande teoria da conspiração. A própria teoria da conspiração, eu gosto dos fatos da conspiração, né? Tem uma relação muito curiosa entre bases onde tem equipamento atômico, ou depósito de material atômico e ufologia, né? Tem, principalmente esses novos UAPs aí que são filmados, né? Eles são, a maior parte deles são filmados. Que aí tem, a gente pode até entrar nesse assunto, né? Porque eu não acredito, né? Tá. Eu acho que não é alienígena, nada disso. E eu acho que tudo isso aí é meio que uma cortina de fumaça. Também. Do governo americano. Operação OVNI. Operação para poder vigiar. Operação psicológica. E para poder vigiar o céu. Porque assim, Rússia, China, eles mesmos falam, né? O próprio americano fala que a Rússia e a China têm armamentos. E esses armamentos são... Agora, nessa nova coisa no Congresso, o cara lá que tava falando, eles falaram que teve um caso recente... Lu Elizondo, né? Falou que teve um caso recente que uma frota de drones sobrevoou Langley lá. Sim, que na Virgínia. Então, assim, eles têm o medo dele... Eu acho que o medo americano não tem nada a ver com alienígena. Cara. Sim, entendi. O medo deles é com coisa de outro país. Sim, entendeu? Com certeza. Eu acho que equipamentos no espaço também, né? Equipamentos no espaço, com certeza. Por isso o Trump criou a Space Force, né? Porque eles já estão se preparando para essa guerra, essa Star Wars dos anos 80, não da série Star Wars, que eu amo também, mas a Guerra nas Estrelas do Reagan. Reagan. O Reagan tinha... Inclusive, eu também acho interessante esse tema da ufologia, eu sei que você manja também, mas eu tento ir pela linha dos defense contractors, da operação psicológica, do meio militar, né? O que está por trás dessa propaganda alienígena, né? Eu vejo poucas pessoas no Brasil falando sobre isso. E o que eu escrevi num outro livro meu, chamado A Beira do Abismo, eu chamei de Operação Manhattan 2.0, né? Eu tive uma impressão que os Estados Unidos estão criando um novo tipo de Operação Manhattan, desenvolvendo novos equipamentos militares e estão usando a questão ufológica como uma distração. Isso eu tenho certeza. Então, a gente concorda plenamente. Tem certeza absoluta disso, cara. Porque eu creio que uma parte desses novos equipamentos estão relacionados a aeronaves de plataformas exóticas, né? Que é como se fosse o bombardeiro B-2, aquele B-2 Stealth Bomber, só que muito mais evoluídos, né? Isso. Que tem uma propulsão diferente, que tem um sistema... Porque, na prática, assim, antes da gente aprofundar no assunto, se vocês quiserem, por exemplo, eles pegam uma aeronave dessa que é um triângulo, que se assemelha muito a um OVNI. Sim.
Aí joga uma bomba lá em Moscou e volta. Aí o Putin falou, você tá me bombardeando? Ele falou, não, foram os alienígenas, não fui eu não. Eles têm a desculpa pronta, né, cara? Aí os alienígenas, pera aí, não fui eu não. Não, isso é muito interessante, até pra explicar pro pessoal, porque essa nave triangular, ou em forma de delta... É não tripulável, né? É a maneira de você criar uma nave que desfaça o radar, né? Total. O formato delta, né? Pelo design, né? E boa parte dos relatos são de naves triangulares. Né? Com certeza. Então tem uma coisa dá muito match com a outra, né? Nessa história toda. A gente tem alguns engenheiros que disseram que trabalharam nesses projetos, né? Um desses caras é um cara que chama Edgar Fouché. Então ele diz que trabalhou num projeto... Os vídeos estão no YouTube aí, pra quem quiser assistir. Ele diz que trabalhou com essas aeronaves e ela é a evolução do Black Manta, né? O bombardeiro B-2. Ah, tá. E aí você tem uma aeronave que é a B-2 é da Northrop Grumman, né? Isso. A Northrop Grumman teria feito essa... oficialmente é uma aeronave teórica, né? Que é o TR-3B. TR-3B. Isso aí. E eu falo TR-3B, a galera me xinga. Toda vez, cara. Eu já filmei um TR-3B, pô. Ah, é? Já. Olha aí, galera. Aí, toma ali. Viu? Filmei em Aparecida, né? E depois eu descobri que tinha várias filmagens. Eu me arrependi de não ter parado o carro pra filmar melhor. Olha aí. Na verdade, quem filmou foi minha esposa, porque eu tava dirigindo. Deixa eu dar o crédito pra ela. Então, nessa história toda, porque... Aproveita, Sérgio, explica... Você falou da questão do Elizondo na outra semana. Ele deu aquela outra... participou daquela outra assembleia fechada? Cara, então, eles vão na audiência pública, depois eles vão pra fechada. Sim, Fechada a gente não sabe o que eles falam, né? Mas aí eles foram. Mas aí teve naquela outra semana ali, teve o cara do Pentágono, foi no Senado. Sim. Foi no Senado. Aí ele mostrou 3 casos lá e falou, esses casos aqui são resolvidos, isso aqui é balão, isso aqui é não sei o que e tal, entendeu? Sim. Então o lance continua nisso. Agora, o mais interessante nisso, que aí tem muito a ver com o que o Daniel estuda e publica e tudo mais, é você descobrir a quantidade de coisa secreta que tem dentro do próprio governo americano que eles nem sabem que existe. Exato, porque é compartimentalizado, né? Porque eu não sei se você viu nesse dia da audiência pública, antes de começar, apareceu um documento de 11 páginas de um projeto chamado Imaculada Constelação. Sensacional que aquilo, ninguém sabia o que era aquilo, cara. A mulher lá que estava presidindo a audiência, ela falou foi pega de surpresa. Aí vocês quebraram minhas pernas, né? Cara, e aí você vê que dentro do... E aí é aquele lance, cara. Como que não abre dúvida pra que tem um monte de coisa escondida? Sim. Se tem programas dentro do próprio programa secreto que os caras não sabem, cara. É o secreto dentro do secreto, dentro do secreto do secreto. É isso, né? Então, um cara que eu acompanho muito, que também ficou surpreso com a Imaculada Constelação, Constelação Imaculada, Immaculate Constellation, foi o Eric Weinstein. Não sei se já ouviu falar desse cara. Sim. Né, que ele era diretor do Thiel Capital, né? Do fundo do Peter Thiel. Ele é formado em física matemática. Formado não, tem doutorado em Harvard, né? Isso. Ele tem até uma teoria de tudo, né? Que é da Geometric Unity, né? Unidade geométrica, é interessante pra caramba. Eu não sou físico, mas, né, eu também dou meus pitacos. Não pitaco assim, eu estudo, né, que eu acho legal. Ele falou, cara, eu tentei pesquisar de todas as formas e não consegui achar nenhum documento. Aí o Michael Schellenberger vem e traz o Imaculada Constelação. Ele falou, pô, aí sim, parabéns, achou alguma coisa. Porque ele fala, cara, não tem documento e não tem um físico pra explicar, né? Exato. Apesar de que ele conversou, o Eric Weinstein conversou recentemente. Ele era um debunker de ufologia, hoje ele tá mais aberto a essa questão militar, né? Inclusive tem aquela história do MyLab, né? Que é Military Abductions, né? Que é abduções militares, né? Que os militares sequestram alguém, faz os experimentos, o cara devolve e implanta uma memória falsa que ele foi abduzido, né? Porque no MIB tem isso, né? Às vezes. Igual o MIB, exatamente. MIB, isso aí. MIB é inspirada em fatos reais, né? Então, o que eu acho interessante é a gente perceber que quando a gente fala de, teoricamente, aeronaves alienígenas, elas têm uma propulsão que é exótica, né? Como é que ela se movimenta dessa forma, né? O que tem de tecnologia ali? Não tem exaustão de gás, né? Que o não tem fala, registro térmico, né? Você não vê um registro ali de exaustão e tal, como o caso do Tic Tac lá do USS Nimitz, né? Não tinha registro nenhum.
E então isso cai dentro do Departamento de Energia, né? Que é o DOE, Department of Energy. E o Departamento de Energia é aquele mesmo departamento debaixo do qual estava o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan também é desse departamento. Foi, né? Nos anos 40. Quem assistiu o filme Oppenheimer, né? Do Christopher Nolan, viu que boa parte do filme é o Oppenheimer tentando pegar a credencial Q. Porque ele só poderia trabalhar no projeto com essa credencial Q. A credencial Q é a credencial de sigilo mais elevada dentro do Departamento de Energia. O Departamento de Energia tem 5 níveis, né? Não sei se eu vou acertar tudo de cabeça, mas é Secret, Top Secret, L, e Q e mais algum que eu esqueci. O último é o Q. E aí, segundo alguns coronéis americanos aposentados teriam trabalhado com essas credenciais. O coronel Wendell Stevens, né? Você tem esses vídeos... Ele já é falecido, mas tem uns depoimentos dele. Ele disse que dentro do nível Q, o presidente americano, por exemplo, ele só tem acesso a Q-17. A credencial do presidente é Q-17. Só que questões assim de aeronaves de propulsões exóticas e tal é apenas a partir do Q-21. Nem o presidente tem acesso. Então o presidente não tem acesso. Caramba! É por isso que quando o Bill Clinton foi ao Jimmy Kimmel, acho que em 2014, talvez 2016, ele falou... O Jimmy Kimmel sempre fala isso quando ele entrevista ex-presidentes. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é eu quero todos os arquivos sobre alienígena. Aí ele falou, você fez isso? O Bill Clinton falou, fiz. E aí? Ele falou, não recebi nada. Aí eu pensei, ele não tem credencial, né? Não credencial tem. Aqui é 17. Não tá no nível Não tá ainda. no nível dele, não vem, né? Porque o cara entra no sistema, qual é a credencial? É 17. Então traz tudo 17 para baixo. 17 para cima não tem. Olha o que só. teria no 17 para cima? Teria os trabalhos que a Lockheed Martin faz, por exemplo, na Lockheed Martin Skunk Works, que é a área onde eles fazem 85% é classificado, né? Que é onde fez aqueles bombardeiros famosos, né? Sim, todos aqueles, o SR-71, né? Que é a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, que fez o B-2, são outros locais. Isso aí é legal a gente falar pro pessoal. O pessoal não entende isso. Não é só o governo, né, que tem coisas secretas, Sim. né? As empresas, grandes Às empresas vezes até tem americanas, mais, né? têm departamentos que você... Sim. Né? A Boeing tem a Boeing Phantom Works, né? Isso. A Northrop Grumman tem a área reservada também. Eu acho estranho porque às vezes você vê entrevistas com o pessoal do Pentágono, eles falam, a melhor aeronave que a gente tem é o B-2. Só que o B-2 foi apresentado ao mundo, acho que em 94, mas é um projeto do final dos anos 70, né? Isso aí. Você fala, cara, o mais avançado que você tem de 94, com certeza você tem coisa mais avançada e você não quer mostrar, né? Porque é classificado, né? Exatamente. Então, eu chamo esse detalhe aí, esse engano, esse diversionismo, para usar um termo, né, militar, que é desviar a atenção para outro lugar, eu chamo de Operação OVNI. E aí nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo e virou um capítulo do livro A Beira do Abismo, eu coloquei lá, sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0, né? Entendi. E aí eu escrevi em 2021. Em 2023, o Eric Weinstein foi no Joe Rogan e ele falou isso. Eu acho que tá tendo um outro Projeto Manhattan. Eu falei, caramba, eu tive esse insight também. Olha aí. Então, o que eu acho que tá acontecendo, me inspirando um pouco no que o Eric Weinstein fala? Eles estão desenvolvendo essas novas aeronaves. A Space Force está colocando algum tipo de equipamento lá no espaço. Pela NRO, né? Com certeza. E a SpaceX está ajudando, né? Porque tá lá com os caras, a SpaceX é um defense contractor também, assim como a Northrop Grumman, né? Com a ULA, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que Musk e SpaceX também são defense contractors, né? E eles estão se preparando para uma possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, né? Então, assim, quando eu estava voltando na Segunda Guerra Mundial, usando como referência, a gente viu que, por exemplo, o desembarque na Normandia, o famoso dia D, que na verdade é Operation Overlord, né? Operação Overlord. A Operação Overlord, ela só deu certo, que era a operação verdadeira, porque eles criaram uma operação falsa. Sim, a operação falsa. Aqueles tanques de infláveis, né? Isso mesmo, então, a operação falsa, o guarda-chuva chamava Operation Bodyguard, né? Que o nome é bem sugestivo, né? A Bodyguard é falsa porque ela está protegendo como guarda-costas da Overlord, né? E embaixo da Operação Bodyguard, você tinha a Operação Fortitude Norte. Fortitude Norte era que eles... a gente vai invadir pela Noruega. Aí tem aquele filme, série, né? Que eles pegaram um indigente... o cadáver, botaram uma roupa de tenente-coronel da Força Britânica, jogaram no mar cheio de documento, né?
perto ali dos alemães. Os alemães dizem, achamos documentos aqui, eles vão nos invadir. Eles estão querendo nos invadir pela Noruega. E foi todo mundo pra Noruega. Pra lá. Então, assim... Agora, engraçado, né, cara? Como que a Alemanha foi enganada tão facilmente terrível, assim, né? Como é que os caras caem num papo furado desse, né? Mas daí... Foi o cavalo de Troia, a versão 2.0. Exato. Então, aí, qual que é o conceito? Inventar uma mentira para proteger uma verdade. Ou inventar uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira. Inventaram uma mentira em prol de um bem maior. Certo. Uma grande mentira em prol de um bem maior. Qual que é a grande mentira? Iremos invadir pela Noruega, invadimos pela Normandia. Qual o bem maior? Vencer Hitler. Ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu olho a questão OVNI, eu acho que é isso. Uma grande mentira para um bem maior, para proteger nossos equipamentos bélicos novos, para o nosso inimigo não ter acesso. Porque, assim como no Projeto Manhattan original, eu creio que se tiver acontecendo no Projeto Manhattan 2.0, o grande pulo do gato, a grande vantagem é o sigilo, para você pegar o seu inimigo de surpresa, né? Com certeza. Então, acho que a questão alienígena caminha muito. Principalmente quando a gente lembra que Ronald Reagan falou 4 vezes, inclusive em 1987 ou 89, na Assembleia Geral da ONU, ele fez ali uma apresentação falando que se tivesse uma invasão alienígena, acabaria todos os problemas da humanidade e acabar a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para vencer. Aí a gente que viu aquilo falou, isso é palhaçada, né? Só que ele tinha conversado isso com o Gorbachev já. Eles combinaram hoje discurso, tem documentos disso, né? Eles combinaram, falaram, pô, se tivesse uma invasão alienígena, foi um encontro na Suíça, e eles falaram, a gente poderia encerrar a Guerra Fria trazendo uma falsa invasão alienígena, né? Porque a gente teria uma justificativa de estar unido para vencer esse inimigo externo. É a mesma história de enganar para um bem maior, Exato. Aí depois, pensando no conceito de operação psicológica, né? Que é quando a gente chama de... A gente chama que eu trabalhei nessa área no Exército, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. É como se fosse marketing de Estado ou o Estado passando uma visão de mundo para a sociedade, né? Você acha, te interrompendo Fica à vontade, que a Operação Prato, ela foi uma operação psicológica? Porque existe essa hipótese, essa hipótese aí, né? Sempre vai existir quando você tem um evento dessa magnitude, né? Até o ET de Varginha e por aí vai. A Operação Prato, o que eu costumo dizer é que às vezes tem duas coisas rodando ao mesmo tempo. Entendeu? Certo. Tem algo insondável junto com uma operação psicológica. Por quê? Porque o coronel Irangê Holanda, ele mostrou implante dentro do corpo dele. Agora, pode ser um MyLab, uma Military Abduction? Pode. Podem ter feito sob o domínio do mal, um Manchurian Candidate com ele, colocaram implante no cara e criaram uma memória falsa. Hoje a gente sabe que implante de memória é uma coisa... Não é muito difícil fazer. Muita gente vai para essa linha aí, porque falam que porque tem muita história do Irangê Holanda que não tá em relatório e não bateu. Ah, entendi. E não bate com nada. Então, tem gente da própria FAB lá na época, né? Que fala que ele estava inventando um monte de coisa. Que não fazia sentido. Mas as partes dos documentos que mostraram tinham alguns desenhos estranhos, né? Fotografia e vídeo eu não vi, acho que não liberaram, mas tinha alguns rabiscos assim curiosos, né? Sim. Agora, o negócio do chupa-chupa é bem estranho, né? Porque eles evacuaram a ilha de Colares. A gente tá falando como se todo mundo soubesse, né? Eu vou falando, se você quiser que explique melhor. Uma cidade de pessoas pescadores, né? Ribeirinhos ali. Aí o pessoal tá, sei lá, num barco pescando, desce como se fosse um raio laser, fura a pele do cara e chupa o sangue do cara, né? Tem entrevistas com a médica ali de Colares que atendia as pessoas, né? Tem. As pessoas tudo murcha assim, meio sem sangue, né? Isso. E com os furos no pescoço. Isso eu não sei como é que se explica um negócio desse, né? Assim, pode ser uma lavagem cerebral? Pode, mas evacuaram a ilha, ficou só o padre e o prefeito. Aí a Força Aérea veio, né? Então, assim, algo... Colares ali, Operação Prata, é um negócio, uma história muito estranha, né? É estranho. Algo muito estranho aconteceu. É estranho. Eu não sei explicar, não, mas...
É difícil botar tudo na conta de uma operação psicológica, né? Ah, tá, entendi. 100% é difícil, né? Você pode botar uns 70%, 80%, agora 100%. Sempre tem um dedinho assim que não sobra, né? Porque tem as explicações, uma delas é operação psicológica, a outra dela é que eles estavam testando o efeito numa população. Entendi. Entendeu? Escolheram os ribeirinhos para ver. Exatamente. Vamos chegar aqui com um negócio... Tipo uma... Como que eu posso dizer? Talvez um experimento sociológico. Sociológico, exato. Pode dizer isso, eu já vi histórias de pegar um cruzeiro, né? Pessoas sem saber e desligaram o motor, falaram, acabou a gasolina, já era. Aí os caras... Virou um Mad Max, né? Começaram a sobrevivência ali, comida era um experimento, era um experimento, né? Pode ter sido isso, né? Então, porque tem essas linhas todas aí que o pessoal vai, né? Só que, às vezes, como eu digo, às vezes foi tudo ao mesmo tempo. Entendi. Às vezes foi uma coisa que era russa junto, que eles achavam que eram os russos, né? Que estavam... Eles pensaram que eram os russos, eles chegaram a pensar que eram os japoneses também, porque ali tinha uma comunidade japonesa. Uma colônia forte ali. Forte ali, e podia ser algum armamento deles para proteger as propriedades, entendeu? Entendi. Então tem tudo isso aí. Tem várias camadas de leitura. Tem várias camadas. Você vai de uma operação psicológica até alienígena, anjos e demônios, né? Exatamente. É difícil. Porque o problema do alienígena, o que, assim, na minha visão, viu, galera? Que vocês podem me xingar à vontade aí. O que é fraco é porque não tem, assim, o relato de seres mesmo. Seres, né? Eles não têm. O que tem é... Da Operação Prato, você diz? Da Operação Prato, o único que relata seres é o Holanda. Mas Só que eles falam que ele já não estava... Ele foi... O que eu me lembro dele falando, daquela entrevista de 3 horas... Isso. Foi que um alienígena pegou ele por trás. Ele não viu. Isso aí tem essa parte aí também. Aí falou no ouvido dele, calma que tá tudo bem. Tudo bem. E aí ele diz que ele achou que fizeram o implante pelo ouvido. Aí depois parece no braço, ele mostra na pele ali. É isso mesmo. A gente tem, por exemplo... a história de um cara que eu não sei o nome real dele, o codinome dele é Robert Duncan O'Finnan. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados, inclusive ele processou o estúdio do Identidade Bourne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele, apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero. Com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finnan, que conta uma história parecida com a Identidade Bourne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Tem uma senhora aí que diz que Matrix foi copiado dela também. Também? Não sei se você já viu esse vídeo. Uma senhorinha meio idosa. E ela mostra o livrinho que ela escreveu, falou, não, eles copiaram meu livro. Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? Ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra, de guerra do Vietnã nem nada. Sonhos reais. Assim. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter... ficar, como os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, tô ficando louco, né, pô? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo, mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele pra fora da estrada, o carro capotou. E aí, o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras, tudo quebrado até hoje. Mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo, com tudo quebrado, né? No caso do Doutor Estranho é a mão, né? A mão. Ele viu um cara jogando basquete, né, no filme, né? Não lembro se na história em quadrinho é assim, né? E aí ele descobre que o cara tinha a coluna toda quebrada e tava jogando basquete. Ele falou, como é que é isso? Ele falou, não, porque tem um negócio lá no Tibete e tal, né? Aí deu a dica pra ele, né? Do ancião, né? Que depois virou a anciã por pressão da China, né? Você sabe dessa história? Não. A China não queria que tivesse um cara do Tibete sendo representado num filme hollywoodiano, porque eles têm uma inimizade com o Tibete. Então tiraram um ancião tibetano e botaram uma mulher
nórdica, né? Sei lá, o anglo-saxã, né? Que é a Tilda Swinton, né? A atriz. Porque a China patrocina muito, né? Os estúdios de Hollywood. Então, esse cara disse que quando jogaram ele pra fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, aí embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí, ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falei, e aí? Aí ele, pô, não te conheço não. O cara, pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo. O outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Finn. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou, tipo, uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... Total Recall lá. Tipo, Vingador do Futuro, Vingador, né? Do Futuro. Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de manipulação mental. Sensões de... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um. We found one. Só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, encontramos um receptor, porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí, o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara. Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Foi refilmado com Denzel Washington, né? Denzel Washington fez o filme... Em português ficou Sob o Domínio do Mal, né? Eles mudam... É engraçado como é que muda o título, né? Sob o Domínio do Mal. Com aquele Liev Schreiber, né? E o Denzel Washington. A história é incrível desse filme, é interessante. A história é a seguinte, um pelotão americano estava na Guerra do Golfo e eles foram atacados, ficaram cercados, e um dos militares foi um herói que salvou todo mundo.
Esse militar que foi o herói, não é o Denzel Washington, é o outro, ele estava se candidatando a presidente americano, ou senador, alguma coisa assim no filme, que é o Liev Schreiber. Só que aí, o Denzel Washington, ele começa a ter uns pesadelos também, a história é bem parecida. Ele descobre que aquelas memórias eram falsas, que aquele cara não era herói de nada, que aquele evento heróico não aconteceu. Eles inventaram um herói falso, fazendo lavagem cerebral nos caras lá no Oriente Médio. Detonando a memória dos caras. Sim. E aí no filme tem umas cenas interessantes que o Denzel Washington descobre um implante no ombro dele, aí ele corta assim com um estilete e tira o implante, que o implante era tanto para controlar a memória, para não embaralhar, quanto de localização, né? Rastreamento. E aí tem uma cena interessante pra caramba que bate com esses relatos malucos desses caras, que esse que era o herói que estava sendo colocado para ser o presidente americano, ele tá num quarto de hotel, aí de repente toca o telefone, ele atende o telefone. O que falam no telefone é o gatilho pra ele passar pra outra personalidade, ou ficar hipnotizado. Tipo o Soldado Invernal. Tipo o Soldado Invernal, né? Aquele livrinho vermelho com os códigos, né? Aí ele fica assim, aí ele vai em direção ao armário, ele abre o armário, dentro do armário tem uma porta secreta, ele abre uma porta, tem um laboratório dentro do... escondido no hotel, com os caras totalmente de preto, assim, com armas, né? Sim. Mas uma roupa totalmente preta, sem nenhuma marcação. Esses caras todos de preto que trabalham nesses projetos, eu já vi vários relatos sobre isso. Eles chamam esses caras de ghostwriters. Por quê? Eu não sei porque que é ghostwriter, né? Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve um livro pra alguém e o cara só bota o nome. Alguém famoso e o cara famoso coloca só bota o nome. Esses soldados que são relacionados a esses projetos altamente sigilosos, eles sempre andam com helicópteros todo preto, sem nenhuma identificação. E eles são os caras todas sempre assim. Às vezes eles saem na rua com a moto toda preta, com a roupa toda preta. Eles chamam esses caras de ghostwriters, né? A primeira vez que eu vi foi um veterano do exército chamado Dan Burrish, que falou sobre esses ghostwriters. Aí eu sempre ouvindo essas histórias, né? Que eu me amarro nessas histórias malucas, né? Também gosto. Aí, de repente, eu olho no filme, cara, é a mesma parada. O cara manipulando a mente do cara, aí os caras todos de preto. Falei, esse maluco... Ou eles estão se inspirando nessas histórias, ou eles estão baseando em fatos reais. Segundo o Robert Duncan O'Finian, pegando o fio da meada, fracionaram a mente dele. Numa dessas personalidades, ele era um cara com habilidades excepcionais, assim, tipo... sabia dar tiro com todas as armas, pilotar todas as aeronaves, qualquer tanque de guerra, trator, o cara pilotava tudo. Criaram um pelotão de adolescentes paranormais. Lembra um pouco aquela cena do Dr. Manhattan lá, assim, no Watchmen. No Vietnã? No Vietnã, lembra quando ele chega e faz assim, os caras explodem? É. A cena que o Dave Corso, a coroa, disse que os caras estavam cercados, americanos, e veio um helicóptero, desceu com as crianças, com a galera, e eles só fizeram assim. Os soldados vietnamitas tudo morreram. O cara mandou essa. Aí esse Robert Duncan O'Finian disse que o caminhão jogou ele pra fora da estrada, porque ele diz que muitas das vezes, quando você começa a fazer isso com a criança, chega nos 30 anos, começa a fundir o motor, ela começa a ter problema psiquiátrico, as personalidades começam a embaralhar uma com a outra. Entendi. E ele diz que o que impede esse embaralhamento da personalidade é um implante cerebral. E aí ele foi num programa... Lembra do Jesse Ventura, cara? Não. O Jesse Ventura... Lembra do Predador? Aquele primeiro Predador que tinha um bigodudo? Sim. Que morre meio no início do filme? É esse cara. O Jesse Ventura, ele tem uma experiência interessante de vida, porque o cara foi ator, fez filme hollywoodiano. Segundo ele, foi Navy SEAL, que é fuzileiro naval, foca dos fuzileiros navais, que é a tropa de elite da Marinha, que é um dos top, né, das tropas de elite. Ele foi lutador ele foi wrestler, né? Lutou wrestling, tipo o Hulk Hogan da vida. E ele foi governador do Arkansas, maluco. Porra. Então o cara tem a experiência da indústria do cinema, tem a experiência do exército, tem a experiência da política. Então ele tem uma história de vida interessante para interpretar o mundo, né? E ele tinha, eu não sei se o programa existe ainda, num canal chamado True TV. Esse canal tinha um programa chamado Conspiracy Theory, Teoria da Conspiração. O segundo episódio da primeira temporada é Super Soldiers, Super Soldados. Esse Robert Duncan O'Finian participa e ele mostra as ressonâncias magnéticas com os implantes que ele tem no corpo. E? No cérebro, na mão e no ombro. Nossa. E na base da coluna. Aí a cena, né? A cena. Ele chega. Eu lembrei dessa cena, né? Pô, os caras morreram só
fazendo assim com a mão, né? Então, que ele diz? Que quando os caras jogaram ele pra fora da estrada, eram os caras querendo matar ele, porque ele é um arquivo vivo, pô. Ele teria... Segundo ele assassinou várias figuras de alto nível aí que morreram na história, foi ele que matou. Tipo o Soldado Invernal mesmo. Lembra a Natasha, a Viúva Negra, falando do Soldado Invernal? É um mito, ninguém sabe se ele realmente existe, né? Mas eu sei que ele existe, que eu já lutei com ele em algum lugar. E ele que assassinou várias pessoas importantes no mundo. Inclusive no filme ele mata lá o pai do Wakanda, né? Então, é como se ele fosse um... Segundo ele teria feito esses assassinatos de alto nível, mas ninguém sabe quem fez, como é que foi. Então ele disse que os caras tentaram matá-lo jogando pra fora da estrada, mas ele não morreu. E quando meteram ele na máquina de ressonância magnética, fritou o chip da cabeça dele. Aí as personalidades embaralharam e ele começou a lembrar de tudo, achou que tava ficando maluco, entendeu? Esse cara, ele mostra a ressonância com o pescoço todo quebrado. E esse maluco, eu não sei como é que tá hoje, porque ele tá bem coroa já. Ele levantava 300 quilos assim, ó. Com o pescoço todo quebrado. O cara não só anda, ele pega peso. Que é uma parada meio insana, não faz sentido como é que ele faz isso. Ele diz que uma vez ele tava num bar, começou uma briga de bar, o cara veio pra cima dele, ele falou que viu o cara em câmera lenta. E ele falou que ele deu tanto soco no rosto do cara que quebrou o pescoço do cara. Aí, cara, eu lembrei do filme com Robert Downey Jr. do Sherlock Holmes. Que ele luta com o cara e ele vê o cara em câmera lenta, né? E ele vai batendo no cara, né? Ou aqueles filmes do Mercúrio, The Flash, né? Como se fosse isso. Eu falei, cara, pô, tá muito louca essa história. O cara tá falando coisa que a gente vê nos filmes todos. Depois ele disse que ele tava viajando, ele dormiu naqueles motéis de estrada lá nos Estados Unidos. E aí ele ouviu uma criança gritando, socorro, né? Help. Ele disse que ele acordou e passou por dentro da parede, apareceu no quarto da criança. Aí a mãe... Fisicamente ou impensamente? Fisicamente. A mãe entrou no quarto e começou a gritar, o que você tá fazendo aqui? Vou chamar a polícia. Ele falou, não, vim ajudar a sua filha, que ela gritou. Ele falou, caraca, eu passei por dentro da parede. E aí depois você vai ver os homens que encaravam cabras, a ideia era essa, passar pela parede, né? E inclusive o filme começa com uma zoação do cara vindo correndo, tentando passar pela parede, dar uma cabeçada, bate de cara, né? O general Albert Sobelbein, cara, que era o líder desse projeto Stargate, ele tem umas entrevistas que ele fala que... Sabe que inventaram uma coisa que dá pra ver através das paredes, né? O quê? Janela. Facilita, né? Achei que era aquele esquema de botar o copinho, né? Aquilo é pra escutar, copo, né? As crianças... As brigas dos vamos vizinhos. Espionar aí e tal, né? Então, o Albert Sobelbein, ele falava, cara, se você parar pra pensar que uma parede é feita de átomos e que entre os átomos há espaço, tem mais espaço do que matéria. Sim. Aí eu falei, meu irmão, ó o papo do cara. O cara é general 3 estrelas do exército. Ele foi chefe da inteligência do exército durante 10 anos. Não é um cara palhaço, idiota, é um cara de altíssimo nível. E ele que comandava essa galera. Isso é o que a gente sabe, imagino que a gente não sabe, né? Então, ele conta outras histórias, por exemplo, que ele tava correndo na neve no inverno, né? E aí, de repente, ele começou a ouvir um barulho de moto. Ele falou, pô, quem que tá andando de moto na neve? E aí, quando ele olhou, o que ele viu? Os Ghost Riders. Dois caras numa moto, a moto totalmente preta, os caras totalmente pretos. E ele falou que anda armado sempre, né? Aí a moto veio chegando perto, ele correndo, ele parou de correr e ficou olhando pra moto. Aí a moto vindo, ele puxou a pistola, apontou pros caras. Aí os caras fizeram assim, o cara de trás fez assim com a mão, com o dedo, e fez assim nele, ó. E saiu. Ele falou que ele ficou 2 meses internado com um vírus lá que ninguém sabe o que era. Cara. O cara só fez assim, Ele falou, sabe o que era isso aí? Ele falou, o Dave Corso era Projeto Talent primeira geração. Eu era a segunda. Esses caras são 5ª geração mesmo. Os caras fazem coisa que eu não faço nem ideia. O cara quase me matou só fazendo uma brincadeira com o dedo em cima de mim. Me jogou um vírus, sei lá, que o cara me amaldiçoou. Ele falou que ficou internado, quase morreu, ninguém sabe o que ele teve. Então, assim, é verdade isso? Provavelmente não, mas as histórias são interessantes pra caramba, né? Cara. Ele tem os implantes. Ele mostrou isso. Tem a imagem. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Ele tem o registro que ele participou do exército. Isso é comprovado. O projeto Stargate existe ou existiu. Isso está bem documentado. Agora, assim, é muito fora do nosso cotidiano, né? Pra gente falar, pô, cara,
Não leva a mal não, mas não dá pra acreditar nessa parada. Eu não tô exigindo que ninguém acredite. Eu mesmo não acredito em tudo. Mas, assim, existiram os projetos dos super soldados e eles continuam provavelmente rolando até hoje, né? Uma coisa simples que os alemães tentavam fazer é que a gente, quando pesquisa super soldado, encontra substâncias químicas que fazem o cara conseguir descansar dormindo quase nada. O soldado, né? Tipo, o cara dorme 1 hora, toma uns comprimidos lá e ele consegue ficar, tipo, 23 horas em guerra, dormir 1 hora, mais 23 horas, entendeu? Então tem esses desenvolvimentos. A China tá fazendo muitas pesquisas nesse sentido, de aumentar as capacidades físicas dos soldados, né? Então, só Deus sabe o que rola lá, né? Porque lá as restrições governamentais para determinadas pesquisas são menores, né? Até para clonagem, essas coisas todas. Então, assim, essa é um mundo interessante que parece ser esquizofrenia, mas quando você pesquisa com calma, você encontra essa documentação. E ele diz que várias vezes ele sofre ataque espiritual. Ele falou que esse processo dessa criação desses super soldados envolve um negócio chamado Trauma-Based Mind Control, né? Que é controle mental baseado em trauma. Mas não é só isso. Tem também um negócio chamado em inglês, que é SRA, que é Satanic Ritual Abuse. Então, mistura ciência, controle mental com ocultismo. Então, tem forças que eles recebem que são forças espirituais, que são seres espirituais que o cara faz uma aliança com esse ser e dá força para ele. Quando ele falou isso, que a força que ele tinha no braço vinha do implante que ele tinha no ombro, e ele tinha um implante no cérebro e tal, eu me lembrei de uma história, cara, de um ex-ocultista aí, brasileiro, que ele disse que ele chegou num alto nível lá e ele teve que fazer um ritual em que ele colocava bilhas de aço no ombro e na base da coluna. E quando ele colocava o polegar nesses 2 lugares, assim, um polegar aqui e o outro na coluna, e invocava a entidade tomava posse dele. Ele falou, eu espancava 10 pessoas sozinho. Aí eu falei, cara, que semelhante ao que ele fez isso na África, eu acho. Semelhante ao que o cara diz que fizeram nos Estados Unidos, só com um requinte mais tecnológico, né? Dos implantes, dando forças excepcionais pro cara, envolvendo o mundo espiritual também, né? Ele falou que pulava 3 metros de altura, batia e ficava com uma força descomunal quando ele incorporava esse ser lá. Então eu falei, caraca, aí eu me lembrei de um italiano que a gente já comentou aqui, que é o Leo Zagami, falando que a magia é a mais antiga arma de guerra que existe, né? Você fazer um feitiço contra alguém, né? Eu falei, caraca, será que os caras realmente usam isso no exército? Sim, parece que sim, né? Porque você pensa assim, cara, espionar alguém. Se realmente o cara conseguir sair do corpo e fazer uma projeção astral, é maravilhoso. Você vai lá, você vai na reunião secreta lá, observa tudo e vai embora e ninguém ficou sabendo, né? O que é um relatório minoritário? É o relatório que ninguém sabe que existe, que é o relatório que trata das exceções da regra. Ou é o relatório que trata quando o sistema falha. Então é o relatório dos defeitos do sistema. É o relatório das falhas no sistema. É o relatório das glitches na Matrix, das falhas na Matrix. Lembra da falha O que é a falha na Matrix? Déjà vu, né? Significa eu já vi, né? Déjà vu, eu já vi. No filme Matrix é um sinal de falha no sistema, né? Então, o que acontece? Quando o Tom Cruise ele visita a criadora desse sistema, que é a doutora Iris Heinemann, ela diz para ele que tem falha no sistema, que o sistema tem falha, porque existem até relatórios sobre isso, que é o chamado relatório minoritário. Aí você entende o nome do filme, Minority Reports, o relatório minoritário. Então, ele descobre que existe um relatório minoritário. Relatório minoritário prova que o sistema é falho. E essas discrepâncias são revisadas e eliminadas do registro oficial, pois o acordo de pré-cognição do grupo é a base dos estatutos do pré-crime. Ou seja, as discrepâncias são jogadas para baixo do tapete. Sabe onde tinha isso também? Aqui, ó. Todas as informações que são contrárias ao partido, aqui eram jogadas para baixo do sistema. No 1984, Winston, que é o personagem principal, ele trabalha onde? No Ministério da Verdade.
E qual é a função do Ministério da Verdade? É tirar a verdade. Então ele trabalha nesse ministério fazendo o quê? Reescrevendo as notícias e reescrevendo a história para que a história só fale coisas boas do interesse do sistema. Entenderam? Isso não existe hoje não, né, pessoal? Graças a Deus, né? Isso não existe hoje. Não tem nenhum Ministério da Verdade que fica fiscalizando quem está falando a verdade e quem não está, né? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que não existe isso no mundo hoje. Então, o que acontece? Uma cópia de backup é mantida na própria mente dos videntes. Onde o Tom Cruise vai poder achar esse relatório minoritário que evidencia a existência de erros e falhas? Ele vai achar na mente desses videntes, ok? Então ele também descobre que os primeiros usuários ali dessa substância neuroína estavam predispostos a ter filhos com problemas mentais, muitos dos quais tinham habilidades precognitivas. Vocês têm noção disso que eu li para vocês agora, que está no filme? O Tom Cruise, ele percebeu que essa substância que o pessoal usa faz com que as crianças nasçam com problemas e esses problemas dão a elas habilidades cognitivas, pré-cognitivas. No teste das crianças pré-cognitivas, a maioria havia batido as botas, exceto 3 que foram entregues ao sistema. Pessoal, isso aqui tá igualzinho à história que eu contei para vocês do Robert Duncan O'Finian, quando a gente falou sobre super soldados. Eles colocaram as crianças num experimento e a maioria das crianças não suportou. As 3 que sobreviveram, eles usaram para fazer esse tipo de teste, ok? Então, o que o Tom Cruise vê como solução para esse problema? Ele retorna lá e ele pega uma dessas videntes, tá certo? Ele vai em cima da Ágata, tá? Ágata é uma palavra grega que vem de toagaton. Toagaton significa o bem, ok? Então, simbolicamente, ele está indo resgatar a bondade, tirar a malignidade e trazer o bem. Então ele pega a Ágata, que a toagaton é o bem em grego, então ela é a bondosa, e ele segue o Crow até um quarto de hotel e encontra várias fotos de crianças, incluindo Sean. Ou seja, pessoal, vou dar um spoiler aqui para você agora. O cara que trabalhava para o sistema descobre que o sistema estava fazendo experimentos com crianças e que o seu próprio filho, o filho do Tom Cruise, provavelmente foi levado pelo sistema para fazer parte desses experimentos. Então, é essa ideia que o Tom Cruise vai ter. Só que quando ele confronta o cara vai dizer que não, que ele foi contratado para plantar essas fotos falsas. Por quê? Ele quer que o Tom Cruise tire a sua própria vida para que a sua família receba uma grande quantia após a sua morte. Quando Anderson se recusa, o Crow tira a sua própria vida de maneira semelhante ao que o Precog havia falado. Pessoal, esse assunto aqui praticamente nem dá pra gente falar nisso. Esse assunto aqui nem dá muito pra gente falar nisso. É um negócio muito complicado da gente tratar desse assunto. Esse filme aqui, ele traz um nível de verdade sobre o que está acontecendo, o que acontece no mundo, que é impressionante. Só até aqui eu já falei, experimento com criança, né? Tudo isso que está acontecendo, vou tentar falar em código. Muitos desses caras, vou dar um exemplo fora do Brasil e vou dar um exemplo antigo, tá bom? Aí você vai ter que pensar como isso funciona dentro aqui do nosso território. Existe uma história de que o cara que tirou a vida do Kennedy, o Lee Harvey Oswald, existe uma lenda. A gente está falando de uma lenda, ok, pessoal? Estamos falando de lendas urbanas. Existe uma lenda urbana que pegaram esse cara e falaram o seguinte para ele, olha só, é meramente uma lenda, tá? Falaram para ele, você ama a sua irmã e a sua mãe, não ama? Sim. Então é o seguinte, se você não fizer um serviço que a gente vai pedir para você, a gente vai tirar de cena a sua irmã e a sua mãe. Ah não, por favor, não faça isso. O que eu preciso fazer? Você vai assumir a responsabilidade pelo BO que a gente vai fazer. Ah, qual que é o BO que você vai fazer? A gente vai tirar o cara mais poderoso do país de cena.
e a gente vai botar na tua conta. Você vai dizer que foi você. Ok? Pô, cara, aí não, né? Eu vou pegar aí, eu vou ficar eternamente no chilindró. Aí ele fala, eternamente chilindró não, você pode até pegar a pena de bater as botas. Ok? Então o que essa lenda fala? A gente quer que você faça um serviço. Qual é o serviço? A gente vai tirar o líder lá do país de cena e você vai dizer que foi você. Tá bom. Pô, mas aí eu vou ficar eternamente no chilindró. Não, é a opção que você tem. Ou você faz isso ou a gente tira a sua irmã e a sua mãe de cena. Ah, não, por favor, não faça isso. Então, você vai assumir esse BO e a gente vai garantir o sustento da sua mãe e da sua irmã. A gente vai dar dinheiro. Elas vão receber um dinheiro. Você vai receber um dinheiro e a gente vai te pagar para você assumir esse BO aí. Beleza? Dizem que foi isso. E aí, depois que ele assumiu o BO, o que fizeram? Eliminaram ele, para ele nunca abrir o bico para contar essa história. Então esse cara, vamos chamar ele de Oswaldinho. Oswaldo. O Oswaldo, existe uma lenda que fala isso. O Oswaldo tinha formação militar, mas muito provavelmente ele não tinha capacidade de ter feito aquilo que aconteceu em Dallas naquela ocasião, que tirou o presidente de cena. Então ele não tinha capacidade de fazer aquilo sozinho. Então eles falaram, você vai assumir esse BO. Não quero não. Se você não fizer isso, a gente elimina sua irmã e sua mãe. Ah, então tá bom. E a gente vai dar sustento pra elas. Ah, então beleza. Então eu vou ter que assumir o BO. Aí ele assumiu o BO. Logo depois que ele assumiu o BO, saindo ali da delegacia, eliminaram ele. Pra não ter problema do cara abrir o bico no futuro. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Esse tal de Crow, o que o Crow fez? Ele assumiu o BO do sumiço do filho do Tom Cruise. Só que é tudo somebody love. Esse Crow foi contratado no filme. Isso é filme, tá, pessoal? Só existe isso em filme, ok? Só existe isso em filme. Nesse filme, ele vai dizer exatamente isso. A galera tá falando, né, que no livro Desinformação conta essa história. Claro que conta, né? Claro. É daí que a gente fica sabendo dessas histórias, ok? Desinformação, que eu sempre trato dele aqui pra vocês, não, achei que tava na estante, tá aqui na minha mão. Esse livro faz você não ser o bobão da história, porque a humanidade é a bobinha da história. A humanidade é a bobinha da história. A humanidade acredita em tudo que falam aí. Foi um delito passional. Um delito passional, lembra? Delito passional. Foi uma briga de marido e mulher. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é isso que eles falam? Em livros como esse aqui, você vê todos os somebody love. Os caras revelam os somebody love. Você vê que a história é tudo somebody love, é tudo lorota. Tudo lorota, tudo lorotinho. Só acredita quem é bobo mesmo. Então, galera, é o seguinte. O cara fabricou fotos que não existiam para fazer com que o Tom Cruise acreditasse que ele sumiu com o filho do Tom Cruise, para o Tom Cruise tirar a vida do cara e ficar o quê? Ficar incriminado. Isso aí, você olha e você fala, é uma obra de ficção esse filme, né, Minority Report? Será que é uma obra de ficção, pessoal? Então o que acontece? O Tom Cruise, ele não consegue achar esse relatório minoritário na mente da Agatha, mas ele descobre uma visão de um delito que aconteceu 5 anos antes. E quem foi alvo desse delito era a própria mãe da Agatha, a Anne Lively, que vendeu, olha só pessoal, que vendeu a sua filha para o sistema enquanto era dependente da neuroína. Pessoal, esse filme é muito real. Aí você entra no livro do Joseph D. Douglas. O que o livro do Joseph D. Douglas vai falar? Moscou patrocinou a cultura da diversão, libido e rock and roll. Sabe aquele lema do movimento hippie? Diversão, libido e rock... Libido, entorpecente e rock and roll? Lembra desse lema do movimento hippie? Libido, entorpecimento e rock and roll? Então, sabe o que aquilo ali fez? Deixou todo mundo bobão. Deixou todo mundo entorpecido. Enquanto isso, Moscou só descendo a lenha, acabando com o Ocidente. É isso. Na história do Minority Report, a mesma coisa. As pessoas ficaram todas entorpecidas e anestesiadas por esse negócio aí, a neuroína,
Isso fazia as pessoas terem filhos com essa questão da pré-cognição, e isso fazia com que as pessoas até chegassem a um ponto de vender os seus próprios entes queridos para poder financiar a sua dependência. Uma das coisas mais poderosas do sistema hoje, o que é o sistema? É quem manda no mundo. É o comércio mundial de substâncias ilícitas, ok? O dinheiro eterno desses caras vem disso. É essa galera que manda nisso de verdade. É por isso que é um problema que não é resolvido nunca. Porque quem manda quem tá no topo da cadeia alimentar que coordena, porque isso aí é de onde vem o dinheiro para fazer tudo que eles fazem. E tem vários filmes que tratam disso. Tá vindo tanto filme aqui na minha cabeça, pessoal, que tá fundindo até o motor aqui. Nesse filme Minority Report, você tem um pouco dessa história de super soldado, porque aquela substância, a neuroína, fazia com que as pessoas tivessem filhos com habilidades especiais. Então eles estavam fazendo aquilo de propósito, ou seja, o sistema estava controlando o comércio das substâncias ilícitas e sabendo que aquilo ali deixaria as pessoas entorpecidas, e quem está entorpecido não percebe que está dominado e não se rebela contra o seu dominador. E além disso, o que eles faziam? Produziam essas crianças alteradas. É um retrato muito fiel do mundo.